obrigada Alvise pelo convite, obrigado Instituto Cultural Ítalo Brasileiro e, sobretudo, obrigada a Bruna, que está aqui compartilhando conosco desse momento importante de rememoração de um dos maiores poetas do século XX, Giuseppe Ungaretti, que pertence tanto à história da Itália, da poesia italiana, tanto à do Brasil. Como sabemos, ele morou alguns anos no Brasil e teve afetos importantes no Brasil, e Bruna, especialmente, compartilhou com ele alguns anos de amor no final dos anos 60. A Bruna conheceu Ngá em São Paulo e passaram muito tempo juntos. Depois tiveram uma epistolografia, uma troca epistolar. Na época, obviamente, os encontros, digamos, não existiam outros meios tecnológicos a não ser o telefone, então muitos contatos epistolar e telefônico e cartas entre eles. E desse amor, surgiu um livro, Lettere a Bruna, editado pela Mondadori na Itália. Eu fui Bruna de Ungaretti, 1966, 67, 68, 69. Depois da morte de Ungá, eu tive que voltar a ser Bruna Bianco, porque eu tive que voltar a procurar a minha identidade para viver. Depois de 50 anos, todos os meus documentos, minhas lembranças de Ungaretti, que ficaram 50 anos num cofre de madeira, na caçapanca, não? Eu abri e tirei todas as memórias, as nossas memórias de vida, inclusive as cartas. E com a publicação do livro Lettere a Bruna, agora eu posso me chamar Bruna de Ungá, a última mulher amada muitíssimo por Ungaretti. Não conhecia Ungaretti como poeta, porque na Itália só se estudava Dante, Petrarca e Boccaccio. Mas sendo que no jornal eu li que era um poeta italiano, eu quis levar o meu saquinho de poesia que eu fiz na primeira decepção amorosa. Essa entrega foi 26 de agosto de 1966. Esse saquinho de poesias, embora inúteis e horrendas, foi um instrumento que nos aproximou. Ungaretti tinha que estar no Rio, ia para o Rio para rever os amigos dele, os Vinícius, Cavalcanti, e tinha que ficar uma semana no Rio. Em vez, depois de 3 dias, ele já estava de retorno a São Paulo, me procurando. E quando ao telefone ele me chamou, porque havia lhe dado o meu telefone do escritório, ele só disse: Bruna, vieni qui subito. Isso é, Bruna, vem aqui logo. Eu corri com os cabelos molhados, secando o cabelo no táxi, e cheguei lá e ele me abraçou forte e nunca mais me deixou. E foi o abraço que estremeceu a nós dois. Nós sentimos, como vocês poderão ler no livro, que foi o chamado raptus do próprio Leopardi, que é o rapimento, aquilo que dificilmente 2 pessoas têm ao mesmo tempo. Este raptus foi o privilégio do nosso amor. E para mantê-lo ardente, esse amor, sendo que naquela época os telefones não levavam a voz, mas somente, sendo cabo submarino, somente a onda do mar, pedregulho, foi só
a única forma real, forte, fogosa, foi escrevermos. E o nosso compromisso era escrevermos todos os dias. Se nós sentíssemos que o amor já havia amarelado, desbotado, deixaríamos de escrever. E isso não aconteceu. Então, essas cartas foram o pilar, a força desse mantenimento fogoso de amor entre nós dois. E Ungar, então, em 13 de setembro, voltou à Itália. Mas começou a prometer por carta que ele retornaria ao Brasil, que ele retornaria para me ver, porque ele era apaixonado por um garotinho, e ele precisava também a parte física, de me sentir agarrada, abraçada, amada. Não foi um amor superficial, mas eu precisei dizer isto porque eu amei Ungaretti como homem, porque eu não conhecia o poeta. Então, o Raptus, esse amor de fogo, quase insuportável, de tanta força, foi físico, material, e poi anche a alma para adoçar o momento. Mas foi físico, foi homem, foi Bruna mulher, Ungar homem. Marcamos para ele retornar para o meu aniversário, e a vinda dele para mim foi em 14 de abril de 67. E eu fui buscá-lo em Santos. Imaginem, naquela época tinha que descer a serra, todas as curvas, você se lembra, as curvas da Serra do Mar. E foi fatigante. Fui com meu irmão em um carro velho de Carrelli, aqueles que fazia mais barulho que corrida. E fomos buscá-lo, e ele retornará depois para a Itália só em 2 de junho de 67. Ele tinha vindo como justificativa profissional, porque ele fazia muita questão de trabalhar. Ele veio para receber o título de honoris causa pela Universidade de São Paulo, que ele havia sido professor de 36 a 42. Estamos falando do ano 1936, que eu nem tinha nascido, Como ele sempre descia num único hotel, e desceu novamente no Hotel Cadoro, que naquela época era na via Basílio da Gama, o primeiro Cadoro. E depois foi receber o título honoris causa e como presente. E veio também para ajudar os amigos como Paulo Emílio Salles, Bardi, Flávio de Carvalho, Magnelli, Cicillo Matarazzo, Paulo Emílio Salles, ripeto, para montar a Bienal de São Paulo. Conheci também, porque vinha sempre jantar, o Emiliano de Cavalcanti, nosso grande pintor. E o Emiliano, para vocês saberem, as personagens que viviam conosco naquele momento. E o Emiliano de Cavalcanti, que tinha um gabinete de trabalho na Rua Maranhão, em frente à Igreja Santa Teresinha. Então, eu fui com Garetti, eu estava tensa, emocionada,
estava entrando no mundo da cultura. Eu era uma burríssima e entrava com os grandes artistas. E quando entramos no estúdio do Di Cavalcanti, era um quarto interno. Eu pensava que fosse uma grande janela para ver a luz do sol. Não, era um quartinho, mas minúsculo, como um pequeno banheiro. E tinha quadro em todos os lados, eh, toda a parte papel, cavalete. Quando eu entrei, na escuridão, porque era escuro, acho que os quadros tremeram, não sei, e caiu tudo no chão. E eu tentei salvá-lo com as minhas mãos, e naturalmente manchei alguma coisa, e Moretti foi a primeira repreensão, que quando se vai no ateliê de pintor, tem que ficar hum, paralisada como uma múmia, não pode mexer nada. Então, o Di Cavalcanti nos levou na Rua Maranhão, em um belíssimo prédio, a conhecer a coleção da Marta Rocha, que foi a grande diva do Brasil, não? A grande o símbolo da beleza brasileira. E ficamos vendo 2 horas, sempre sorrindo, linda mulher maravilhosa, vendo as obras de Cavalcanti. Quem eu também, com Ungaretti, tive o prazer de conhecer em São Paulo foi a família Buarque de Holanda. Uma noite que eu fui jantar com o Gá na casa deles, conheci o Chico Buarque de Holanda, que era, na época, ele estava em São Paulo porque ele participava do Festival da Música Popular Brasileira, que era da TV Record, na Brigadeiro Luiz Antônio. E aí conheci os jovens Buarque de Holanda, a irmã do Chico, o Chico. E o Chico me pediu carona, porque naquela época São Paulo sofria muito com os meios de comunicação, não só telefônico, mas também os ônibus não existiam. Eu me lembro que o bairro onde ia mais era um bairro que chamava Recolhe. E Recolhe invece era recolhê-lo, era recolhe, não tinha ônibus, não tinha táxi, era um desastre. Eu dei carona para ele e tive o prazer, repito, de conhecê-lo, só que ele fumava muito e empesteou o meu carro, que eu quase quis, na Avenida Paulista, quis tocá-lo para fora, porque eu não gosto de cigarro. Eu sei que você, Bruna, fez várias viagens com o Gá, tanto no Brasil quanto na Itália, então viveu junto alguns momentos, muito tempo, alguns momentos muito intensos de intimidade, certo, com pessoas também, mas também de presença recíproca muito forte, imagino. E lugares em que vocês conheciam juntos, ou viram eventualmente de novo, não sei. Então, eu te pergunto se você pudesse nos contar algo a respeito. Alcântara Machado, aquele da TV Record, ele deu de presente para nós visitar Minas Gerais, as cidades do Aleijadinho e depois Bahia, principalmente, óbvio, Salvador, para que ele pudesse fazer um estudo comparativo do barroco de Minas, muito simples, com o mais sofisticado, mais rico da Bahia.